Tem uma hora da noite em que o silêncio grita, ensurdece. Você está ali, a vida está organizada, talvez até bem organizada. As coisas caminham bem. Fez as escolhas certas, ou que pareciam certas. Eram seguras. A vida seguiu. Mas tem uma sensação que não passa. Não é tristeza exatamente. Não é arrependimento. É mais como olhar para uma fotografia antiga e reconhecer alguém que você era, e perceber que não sabe ao certo quando parou de ser essa pessoa. Sentir saudades dela. O tempo passou e fez o trabalho dele. Mas quem eu teria sido se tivesse tido coragem? Não é uma pergunta que pede resposta. É uma pergunta que pesa. Porque junto com ela vem uma resposta significativa. As portas ainda existem e podem ser abertas. Você sabe disso. Mas atravessá-las exigiria ser alguém que você não tem certeza se ainda é, ou se algum dia foi de verdade. Você olha para trás e vê aquela imagem da pessoa corajosa, teimosa e determinada, que tinha certeza ser capaz de dobrar o mundo. E então se pergunta: será que vale a pena trazê-la para esse tempo? E então o silêncio volta, mais pesado agora. Søren Kierkegaard nasceu em 1813 em Copenhague, o caçula de 7 filhos. A família era próspera. O pai, Michael, era um comerciante bem-sucedido, mas carregava um peso que o dinheiro não dissolvia. Ainda criança, em meio à pobreza e ao desespero, ele havia amaldiçoado a Deus. E quando a fortuna veio, e veio de forma surpreendente, ele não conseguiu interpretá-la como graça. Interpretou como ironia, como o prenúncio de uma punição que ainda estava por chegar. E chegou. 5 dos seus 7 filhos morreram antes que Søren completasse 21 anos. A sombra da morte era o clima da casa. Quando a morte é familiar desde cedo, o fim da vida deixa de ser tratado como exceção. A vida inteira muda de peso. Cada escolha passa a carregar aquilo que ela descarta. Foi nesse ambiente que Kierkegaard começou a pensar sobre o que carregamos, o que somos, o que habita em nós, sobre a ansiedade que nasce e cresce e não desaparece com o tempo. O tempo não cura tudo, afinal. No caso dessa companheira ardilosa, ele a alimenta. Kierkegaard a chamou de Angst, a vertigem da liberdade, a consciência de que, a cada momento, somos livres para escolher, e que essa liberdade, em vez de nos aliviar, nos pesa, oprime. Liberdade de escolher, de ser, de fazer. E junto com a liberdade, a responsabilidade por ser quem é. Fazer o que faz. Ou não ser. Pense numa pessoa diante de uma bifurcação, a tão temida encruzilhada. Você terá que escolher um caminho e, inevitavelmente, renunciar ao outro. Não há como saber o que vem depois. É isso que Kierkegaard está descrevendo. A vertigem de quem percebe que tem que fazer algo, sem mapa, sem garantia, sem a possibilidade de voltar atrás. Kierkegaard não estava sozinho nessa percepção. Décadas depois, Jean-Paul Sartre chegaria à mesma beira do abismo por outro caminho. Para ele, o problema era ainda mais radical. Não há Deus, não há natureza humana predefinida, não há essência que anteceda a existência. Você nasce primeiro. O que você é vem depois, e depende inteiramente do que você escolhe fazer com o tempo que tem. Isso soa como liberdade, e é. Mas Sartre era honesto o suficiente para dizer o que essa liberdade realmente significa. Uma sentença. O homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou. Livre porque, uma vez lançado no mundo, não há como escapar da responsabilidade por cada escolha que faz. Não há desculpa válida. Não há instância superior que decida por você. Não há natureza, temperamento ou circunstância que absolva. Você é o que faz. Inteiramente. Martin Heidegger
chegou por uma terceira rota e aprofundou o problema de uma forma que desconforta de maneira diferente. Para ele, a angústia não aponta para nada específico. É o confronto com a própria existência, com o fato de que estamos aqui sem ter pedido e que um dia não estaremos. Heidegger chamou isso de ser para a morte. A morte não está lá na frente esperando. Ela faz parte do que somos agora, a cada momento. E é exatamente essa consciência, segundo ele, que nos força a uma escolha. Viver de forma autêntica, assumindo a própria existência como nossa. Ou viver perdidos no que todos fazem, no que todos esperam, no ruído coletivo que nos poupa de ter que decidir quem somos. A inautenticidade não é fraqueza. É conveniente. É confortável. É a forma mais comum de estar no mundo. 3 pensadores. 3 séculos diferentes. 3 caminhos distintos para a mesma encruzilhada. A liberdade não nos salva da ansiedade. Ela é a fonte dela. A fuga da ansiedade parece ser o caminho seguro. Erich Fromm passou anos estudando exatamente isso. Em 1941, publicou O Medo à Liberdade, um livro que começa com uma pergunta aparentemente simples. Se a liberdade é algo que os seres humanos tanto desejam, por que tantos a abandonam tão facilmente? A resposta que ele encontrou foi esta: porque a liberdade é inseparável da solidão. Quando a religião, a tradição e os papéis sociais rígidos deixam de dizer quem ser, o indivíduo ganha autonomia. Mas junto com a autonomia vem a responsabilidade por si mesmo. O peso é tão real que a maioria das pessoas desenvolve o que Fromm chamou de mecanismos de fuga. Formas de devolver a liberdade sem admitir que está fazendo isso. O mais comum deles, e o mais invisível, é a conformidade automática. A pessoa para de pensar por conta própria e começa a absorver os valores, os gostos, as opiniões do ambiente ao redor. Age como todos agem. Quer o que todos querem. E experimenta isso tudo como se fosse escolha própria. Fromm foi direto. A maioria de nós acredita que suas decisões são suas. Mas grande parte do que queremos é o que fomos ensinados a querer. Pelo consumo, pela aprovação, pelo medo de ficar de fora. A liberdade foi trocada por pertencimento, e a troca foi feita em silêncio. Carl Jung chegou ao mesmo território por dentro, não pela sociologia, mas pela psicologia profunda. Para Jung, cada pessoa constrói ao longo da vida uma persona, uma máscara social moldada pelas expectativas do mundo. Ela é necessária. Sem ela, a vida em sociedade seria impossível. O problema começa quando a pessoa para de saber que usa uma máscara e passa a acreditar que é a máscara. Tudo aquilo que não cabe na persona, as contradições, os impulsos, as partes de si que o mundo não aprova, vai sendo empurrado para o que Jung chamou de sombra. O inconsciente guarda o que o consciente recusa encarar. E a sombra não desaparece. Ela age. Reage a essa opressão. Encarar a própria alma é desafiador. Evitá-la parece simples. Encarar a sombra significa admitir que somos mais complexos do que a versão que apresentamos ao mundo. Mais contraditórios. O processo de integrar a persona e a sombra em direção a um self mais inteiro e autêntico, Jung chamou de individuação. Não é uma chegada. É um movimento contínuo em direção a si mesmo. Fromm e Jung chegaram ao mesmo ponto por caminhos distintos. Fugir da ansiedade tem um custo. E o custo é sempre alguma parte de quem você poderia ser. Se a ansiedade é estrutural, se a liberdade é uma sentença, se fugir tem um custo, o que se faz? Não há resposta. Há apostas. Viktor Frankl passou anos observando algo que a teoria não conseguia explicar. Pessoas submetidas às mesmas condições brutais,
respondiam de formas completamente diferentes. Os campos de concentração nazistas fragmentavam alguns, os destruíam, mas em outros mantinham uma integridade interior que o horror não conseguia alcançar. A diferença, percebeu Frankl, não estava nas circunstâncias, estava no sentido. Quem tinha um porquê, uma pessoa esperando do lado de fora, uma obra inacabada, uma responsabilidade que só ele podia cumprir, suportava o como com uma dignidade que desafiava qualquer explicação racional. Frankl chamou isso de vontade de sentido. Um sentido construído pelo próprio indivíduo, encontrado na relação com o trabalho, com outra pessoa, ou mesmo com o sofrimento que não pode ser evitado. A aposta de Frankl é esta: não é preciso eliminar a ansiedade. É preciso ter algo maior do que ela. Albert Camus discordaria dessa teoria, educadamente, mas com firmeza. Para ele, buscar sentido onde não existe é uma forma de ilusão. O universo não responde às nossas perguntas. Nunca respondeu. E fingir que responde, seja pela fé, seja pela construção forçada de propósito, é o que ele chamou de suicídio filosófico. Uma traição à lucidez. Camus parte do mesmo ponto que todos os outros. A existência é absurda. O confronto entre a nossa necessidade de sentido e o silêncio indiferente do mundo é real e insolúvel. Mas sua resposta é diferente de todas as outras. Não o salto, não a fé, não o propósito construído. A revolta lúcida, viver plenamente, conscientemente, sem ilusão e sem resignação. Carregar a pedra montanha acima, sabendo que ela vai rolar de volta. E carregar de novo. Sísifo, condenado pelos deuses a empurrar uma pedra eternamente, é para Camus a imagem mais honesta da condição humana. E sua conclusão, talvez a mais provocadora de toda a filosofia ocidental, é esta: é preciso imaginar Sísifo feliz. Feliz com a subida, feliz com a pedra, porque a chegada nunca vem e nunca virá. Lembra daquela noite do começo? O silêncio gritante, a vida organizada, as escolhas que pareciam certas, ou pelo menos seguras, e aquela pergunta que apareceu sem ser convidada: quem eu teria sido se tivesse tido coragem? Ela ainda está lá. Kierkegaard, Sartre, Heidegger, Fromm, Jung, Frankl, Camus. Nenhum deles a fez desaparecer. Não era esse o objetivo. O que eles fizeram foi mostrar que essa pergunta não é um defeito. Não é sinal de que algo deu errado. É sinal de que você ainda está vivo o suficiente para sentir o peso do que ainda pode ser. A ansiedade, no fundo, é isso. Não é o inimigo, é o mapa, torto, sem escala, sem legenda, de tudo que ainda é possível. A questão nunca foi eliminar a vertigem. A questão é, diante da bifurcação, com a névoa à frente e aquela faísca de você tentando acender, qual caminho hoje você quer tomar? A pedra de Sísifo, o porquê de Frankl, o salto de Kierkegaard, a revolta de Camus, são pontos de vista para auxiliar. Mas também, você pode ignorar todos eles e seguir seu caminho da forma que decidir. Porque ele é só seu. Há um instante entre a questão e o gesto. Este vídeo foi esse instante. O gesto é seu.